Boa noite, pessoal. Enfim, chegou o dia da nossa aula. Hoje, segunda-feira, 7h30, estamos aqui disponibilizando para vocês um pouquinho do nosso conhecimento. Nós vamos deixar aqui no nosso Instagram, né, o material de apoio. Então, você digite aí "eu quero" e a gente manda. Já vou dizendo para vocês que nós também vamos disponibilizar ao final de todos os blocos de aula. Então, nós vamos ter 5 aulas, tá? Nós vamos falar de todas as fases do desenvolvimento. E aí, vocês vão receber ao final de cada aula o material de apoio, os slides, mas também nós vamos disponibilizar aí um e-book com toda a aula. Então, se você quiser também aguardar, né, para o final dos 5 blocos, nós vamos disponibilizar o e-book completo, com as fases, com tudo que a gente abordou aqui nessas 5 aulas. Todas as aulas, elas vão ser possivelmente na segunda-feira, tá? Nesse mesmo horário aqui, às 7h30, ok? Então, vamos lá. Eu sou Jane Viana, então, muitos de vocês que estão aqui já me conhecem. Eu sou professora de formação, então, assumi aí a minha sala, levei essa turminha, né, de 1ª a 4ª série, no sistema antigo aí, porque houve muita mudança de lá para cá. Nessa fase aí eu tinha meus 17 anos e lecionei aí durante 5 anos com uma turminha muito legal, nas fases de alfabetização, 1º ano, 2º ano, 3º ano, até o 5º ano. Antigamente, né, a gente ia aí com essa turma, né, eu lembro que a minha mãe era professora, então ela também levava a turma até o ginásio, né? Hoje a gente já tem várias mudanças aí, mas enfim, mudanças são boas desde que a gente se adapte a elas e saiba aí como elas funcionam. Por isso nós estamos aqui hoje para dividir um pouquinho desse conhecimento com vocês, ok? Então, como eu estava dizendo, eu sou professora, sou teóloga, sou psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga, treinadora neurofeedback e curiosa do desenvolvimento humano. Então, nós temos aí uma curiosidade que nos leva a todos os dias aí buscando aprender um pouquinho mais. Eu falo que se a gente fosse ter que aprender todas as teorias, todas as práticas, nós teríamos que ter aí várias vidas. Acho que até mais do que os gatos, né? Mas não dá tempo, né? Então, nós estamos aqui dividindo um pouquinho, aprendendo um pouquinho daquilo que a gente consegue aí nessa vida tão corrida, nessa loucura que é a nossa vida. Então, vamos lá? Eu sou dona da Gilead também, clínica de habilitação e reabilitação neuropsicológica, onde eu tenho uma equipe maravilhosa. Várias pessoas já trabalharam comigo, várias pessoas já passaram aí, né, aqui trabalhando comigo, dividindo conhecimento, dividindo experiências, e a gente vai construindo aí a nossa base de conhecimento baseadas nas nossas experiências mesmo. Então, o título da nossa aula, né, Desenvolvimento Infantil e suas mudanças, da neuroplasticidade às fases do comportamento. Então, é muito comum a gente entender do comportamento humano para estar avaliando. Hoje eu me concentro mais na avaliação neuropsicológica, que eu falo que é algo que eu amo, é algo que eu gosto de fazer, até porque essa curiosidade de entender como o ser humano funciona, como ele vê a vida, como ele age, é o que me leva aí a me aperfeiçoar cada vez mais. Sou uma das neuropsicólogas mais indicadas, né? As pessoas costumam dizer que o meu laudo é um laudo completo, um laudo tanto para técnico como para família, e isso é legal, porque isso nos faz, é isso que nos move a melhorar cada vez mais. Então, por que o desenvolvimento humano é tão importante, gente? Por que falar do desenvolvimento humano é tão importante? Então, quando chega para mim uma família para fazer uma avaliação neuro, nós vamos fazer o quê? Primeiro nós vamos fazer uma anamnese, né? Nós vamos perguntar aí para esses pais como que foi esse desenvolvimento, se foi ou não planejado, como que essa família recebeu a notícia dessa gravidez, como que essa mãe se portou durante essa gravidez, teve intercorrência, não teve intercorrência, essa mãe ela estava no estado emocional, mental, físico, social adequado para essa gestação, para gerar essa nova vida. Gerar uma vida é uma responsabilidade muito grande e nós temos aqui alguns passos que nós vamos indicar e nós vamos pontuar aí durante a nossa aula, tudo bem? Então vamos lá?
Nós colocamos aí no nosso material de apoio, agora não dá para mostrar para vocês, alguns historiadores, alguns estudiosos, alguns cientistas que são chave no desenvolvimento humano. Então, nós temos Vygotsky, nós temos o Piaget e nós temos o Luria, que é a minha base teórica, né? Então, toda a minha formação, toda a minha construção de conhecimento na área da neuropsicologia foi baseada nos estudos de Luria. Então, nós temos aí também algumas diferenças, né, do Piaget, do Vygotsky e do Luria, mas eu vou me concentrar mais nas frases aqui do Piaget, né, porque esse material, essa aula foi preparada aí para os pais, para as crianças, mas eu gosto bastante, a minha área de atuação é mais voltada para o Vygotsky, né, então o Vygotsky, ele foi mentor do Luria, e nós temos aí bastante similaridade de como eles pensam, de como eles veem o desenvolvimento humano. Falando de Luria, eu gostaria de pontuar para vocês aqui o que o Luria ele traz aí sobre o desenvolvimento humano. Ele fala que o desenvolvimento humano se baseia em 3 blocos funcionais. Então, o primeiro bloco seria a regulação do tônus muscular, vigília e atenção. São as primeiras coisas que a criança ela começa a desenvolver aí quando, né, ela começa a interagir com esse mundo externo. Então, esse primeiro bloco ele é responsável por manter o estado de alerta, pela atenção, pela vigília, pelo tônus cortical e a regulação emocional básica, que são as primeiras emoções que o neném começa a entender o mundo. Então, ele vê a mãe, ele, né, reconhece a mãe, então ele ri, ele dá os bracinhos, ele tem aquela emoção de aconchego, a mãe pega, coloca no colo, né? Então, ele tem aí essas estruturas envolvidas, que é o tronco encefálico, o sistema reticular ascendente, o tálamo e o hipocampo. Nós não vamos nos aprofundar, né, nesses tópicos, mas só para vocês entenderem um pouquinho aí de como que o Luria e o Vygotsky pensam sobre o desenvolvimento humano. Então, o segundo bloco é responsável pela recepção, processamento e armazenamento de informações. Nessa fase, a criança já está aí dos 3 aos 6 anos de idade. Então, é uma fase bem interessante também, que mais para frente nós vamos trazer para vocês aí, para vocês verem que legal. Ele é responsável por processar e integrar as informações sensoriais que chegam ao ambiente pelo próprio corpo. Então, é o input e o output que a gente fala, né? Então, estão envolvidas essas estruturas cerebrais. O lobo occipital, que é a visão, que é uma das coisas, né, que a gente fala, a criança, ela reconhece o mundo pelo olhar, né, pela visão, audição e memória, o lobo parietal, que são informações táteis, né, e espaciais, e as áreas secundárias e terciárias do córtex cerebral. E o terceiro bloco funcional é a programação, regulação e verificação. Então, responsável pela organização, controle, monitoramento das ações voluntárias, pelas funções executivas, planejamento e autorregulação. Então, essa fase vai se dar dos 7 anos em diante. Então, nós vamos explorar também essa base teórica do Luria mais para frente, é muito interessante. E quando a gente vai fazer uma avaliação neuropsicológica, que é a minha área, que é a minha praia, a gente se baseia aí nesses 3 blocos funcionais. Por isso que a gente fala, olha, essa criança, ela parece aí estar apresentando um quadro de hiperatividade, de falta de regulação dessa atenção, da atenção voluntária, da atenção sustentada, mas esse diagnóstico, principalmente do TDAH, a gente só fecha após os 7 anos, exatamente por conta aqui desses 3 blocos aí que estão em desenvolvimento, e cada um tem uma fase aí de se desenvolver, de a gente entender quais são as funções que pertencem ao momento, né? Por exemplo, uma criança de 3 anos, ela pode estar muito hiperativa, ela pode estar acelerada, ela pode não estar prestando atenção aí, né, no ambiente, assimilando as informações, mas a gente percebe que isso ainda está ali numa fase onde a gente pode fazer uma intervenção para que isso seja um pouco menos intenso e essa criança possa vir a ter aí, após os 7 anos, uma funcionabilidade maior na captação dos estímulos e na atenção.
Então, todo o processo de construção e desenvolvimento, ele vai se dando de acordo com a idade. E o Piaget fala sobre isso também. Né? Vocês não estão aí com o nosso material de apoio, mas o Piaget, ele diz aí, né, que nós vamos aí para as áreas. A primeira área, né, a primeira área de desenvolvimento é de 0 a 2, que ele chama de área sensório-motor. Então, o que será que a gente tem que observar durante essa fase de desenvolvimento? Durante a fase em que a criança traz aí esse movimento até os 2 anos de idade, que a gente fala que é uma fase crucial. Mas antes disso, eu gostaria de dizer e trazer aí uma questão para as famílias, né? Então, vamos pensar que nós, antes, né, que a criança nasça, que a criança tenha aí um contato com o mundo externo, nós vamos cuidar aí dessa questão da concepção. Como que se dá essa concepção, né? Então, eu sempre associo a uma plantinha. Então, quando a gente vai plantar, né, quando a gente vai fazer qualquer tipo de atividade que envolva plantar uma fruta, uma árvore, uma planta, para enfeite, ou seja lá o que for, nós vamos preparar a terra, né? Então, essa terra, ela tem que ser uma terra saudável, ela tem que ser uma terra propícia para que essa árvore, essa planta, essa flor, ela cresça, né? E ela tem aí a função que a gente espera, ou é enfeitar, ou é dar frutos, ou dar sombra, né? Seja uma árvore. E aí a gente vai preparar essa terra. Essa terra tem nutrientes suficiente para nutrir essa planta, para que essa planta possa crescer forte. Essa terra, ela está preparada? Ela está emocionalmente, ou vamos supor, tá no tempo certo? Se eu plantar essa semente agora, ela vai crescer? E a gente fala muito, é tempo de uva, é tempo de maracujá, é tempo de morango. Né? Então, nós vamos trazer isso para a concepção, para o desenvolvimento humano. Então, essa gravidez, ela foi esperada? Ela foi planejada? Eu fui ao médico e disse, olha, doutor, eu quero engravidar. O que eu preciso fazer? Preparar a terra. Né? Como que eu vou preparar essa terra? Fazer um exame, vou ver aí o que está faltando de nutrientes. Essa mãe está nutrida o suficiente para nutrir esse bebê? Essa mãe, ela está forte emocionalmente para dar tudo aquilo que esse feto precisa para crescer e se desenvolver ali intrauterino de uma maneira saudável, emocionalmente falando? Essa mãe está forte psicologicamente, está tomando medicação? Não tá? Está fazendo tratamento? Não tá. Então aí é a preparação. Ah, mas eu não me preparei, aconteceu. Ok, aconteceu, então nós temos tempo também para preparar, né, essa fase, para nos preparar para poder conceber esse bebê. Então, fazer todos os exames, fazer um pré-natal certinho, e aí eu tenho certeza aí que se não houver nenhuma intercorrência de cunho genético, se essa mãe não tiver uma doença pré-existente, se essa família não tiver aí crianças com transtorno, neurodesenvolvimento, essa criança vai nascer saudável. Então, durante todo esse processo, nós temos aí uma coisa em comum, tanto Luria como Piaget, como Vygotsky, como outros estudiosos aí do desenvolvimento humano, eles trazem todas as emoções sentidas pela mãe, pelo ambiente, elas interferem no desenvolvimento desse feto. Então, se a mãe está triste, se a mãe está estressada, se a mãe está emocionalmente abalada, se houve ali um rompimento dessa relação, de repente, como nós falamos, não foi planejada essa gravidez, meu namorado não quer, pediu para eu tirar, ou ele não quer assumir, me largou, e isso vai trazer aí algumas questões emocionais que precisam ser tratadas durante essa gravidez. Por quê? Porque essa criança vai vir aí com toda essa carga emocional. Isso a ciência já testou, já aprovou, já comprovou. Então, é muito comum as mães chegarem para fazer uma avaliação de alguma criança que tem aí um atraso no neurodesenvolvimento, ou de alguma criança que está apresentando algum sintoma emocional mais acentuado, irritabilidade, tristeza, agressividade, que quando você vai descobrir aí, vai investigar,
como que foi essa concepção, você percebe que houve intercorrências. E muitas vezes as mães, quando trazem essas informações para a anamnese, elas choram muito. Então é um momento de acolhimento, é um momento da gente dizer, tá tudo bem, né? Vamos tratar. Não tem nada hoje, nós estamos com a tecnologia, a medicina muito avançada, não tem nada hoje que com a intervenção precoce a gente não consiga mediar e melhorar. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso cérebro ele tem aí uma neuroplasticidade incrível e nós podemos sim treinar esse cérebro. O nosso cérebro ele é treinável, o nosso cérebro ele repete padrões. Então nós podemos mediar esse atraso nessa intervenção precoce para que essa criança tenha aí um desenvolvimento o mais próximo possível do que é esperado para a idade dele. Então nós já falamos ali, descobriu que está grávida, né? Então a influência aí intrauterina, que seria o quê? Ambiente seguro, estresse materno, nutrição, vínculo e o cortisol, que vem aí desse estresse dessa mãe. Então nós já falamos quais são os estressores, quais são as intercorrências intrauterina que podem sim trazer para essa criança atrasos, tanto no seu neurodesenvolvimento quanto no seu emocional. Então é muito comum a gente ouvir as mães trazerem para a gente nessa anamnese, nessa busca pelo atendimento psicológico, essa fala de uma criança estressada, que bate, que morde com mais frequência. Esses comportamentos são esperados até os 2 anos? Sim, porque a criança ela ainda não tem o controle inibitório e ela ainda não tem a consciência de suas ações. Mas isso está muito exacerbado? Ela bate todo dia, ela morde todo dia, ela tem alguns comportamentos sem nenhum estímulo estressor? Então, precisa aí de uma mediação ou verificar o que aconteceu aí para que essa criança esteja desenvolvendo ou apresentando esse comportamento. Então, nós temos aí a nutrição, muito importante, nós já falamos lá. Então, nós vamos arar a terra, nós vamos dar para essa terra os nutrientes que ela precisa para fazer essa plantinha crescer saudável. E aí, nós vamos fazer isso com o nosso corpo. Então, é muito comum o médico, ele introduzir aí várias orientações nutricionais, o que comer, o que não comer, porque a gente sabe que tem alimentos, as nutricionistas podem trazer isso, né, de uma maneira mais clara e científica, mas nós sabemos que tem alimentos que aumentam o cortisol, então deixa a mãe mais estressada, mais acelerada. Nós sabemos que tem alimentos que eles são inibidor do sono, então a mãe fica no estado de alerta, no estado de hipervigilância e não consegue descansar. E a mãe, a gestante, que está ali nessa fase aí até os 9 meses, até as 40 semanas, que a gente fala, né? Ela precisa aí modificar esse ambiente. Ela precisa interagir com esse ambiente e deixar esse ambiente propício para que essa criança venha ao mundo aí com menos estímulo estressor, com menos estímulo externo do ponto negativo e tenha um desenvolvimento aí mais próximo aí do que a gente espera, do que é esperado. 1000 dias de vida. A neuroplasticidade intensa, gente, é muito interessante. O cérebro, ele é algo muito dinâmico. Então, nós temos a formação das bases do apego, linguagem, autorregulação. Nós temos também aí a tão temida poda neural, que nós já vamos falar dela, e a importância da presença afetiva e previsibilidade. É uma palavra difícil, né? Então, como nós estamos ao vivo aqui, é isso aí, previsibilidade. E aí, o que acontece aí nessas fases que nós precisamos estar atenta? Então, a aceleração do cérebro. Aos 2 anos, né? Então, assim, a criança ela nasce com 25% aí do cérebro comparado ao cérebro adulto. Aos 2 anos, ela já alcança 80% a 90% desse cérebro, né? Do peso do cérebro do adulto. Então, olha só aí como que esse desenvolvimento é
rápido, né? Então, é uma janela de oportunidades, do 0 aos 2 anos. É uma janela de oportunidade de desenvolvimento e que nós precisamos estar atento aí a tudo que acontece ao redor dessa criança, tudo que acontece no meio que ela vive, tudo que acontece ali, quais são os estímulos externos, quais são os estímulos internos que ela também quer que a gente venha a acolher, que a gente venha a entender. Então, forma cerca de 1 milhão de conexões sinápticas. Sabe o que é isso? 1 milhão de conexões. Então, esse cérebro está ali a todo vapor. Por isso que a gente fala, né, que a criança de 0 a 2 anos é uma fase muito legal. A fase que ela tá até os 6 meses aí, ela ainda tá naquela fase do soninho, que é uma fase super importante. Quando a criança tá dormindo, ela tá formando aí essas conexões. Esse cérebro está aí fazendo conexões com o ambiente, né? Então, ela tá ali captando o mundo pelas vias sensoriais. O ouvido, né? Então, mesmo quando a gente está dormindo, a gente tem toda essa interação ali do ambiente e isso é muito importante. Então, 0 a 2 anos, a criança com 6 meses, ela já começa a emitir, ou até antes hoje. Hoje em dia a gente está aí, as crianças faltam nascer falando, né? Mas ela começa a emitir sons, né? Que a gente fala que é o gum-gum, né? Começa a fazer sons com a boquinha, começa a interagir com os sons. Então você acende a luz, às vezes ela fecha o olhinho, porque é uma questão, uma via sensorial importante, a visão. Então, sons muito altos, quando há desconforto, ela também começa a chorar. De repente, ela ouve ali uma voz conhecida que ela também ouviu, né? Quando ela estava lá na barriga da mamãe. E ela olha, chama a atenção, a voz da mamãe ela já reconhece, a voz das pessoas que estão ali interagindo mais próximas, é uma fase que a gente tem que ter muito cuidado, é uma fase que a criança também está aí tomando todas as vacinas, né, para poder se interagir e se adequar a esse mundo aí cheio de bactérias, de doenças, enfim. Mas é uma fase que a gente tem um cuidado maior. Dos 6 meses em diante, essa criança já começa a interagir com o meio externo, interagir com pessoas, então ela já dá os bracinhos, ela já dá risada de uma brincadeira que você faz, bate palminha, e aí vai se desenvolvendo de uma maneira muito rápida, muito rápida. Começa a falar lá para os 8 meses, 9 meses, mamãe, papá, né, essas palavras que ela ouve com mais frequência. Então, a mãe, quando ela vai interagir com a criança, ela diz, vem com a mamãe, vai com o papai, vai com a vovó, vai com a titia. Então, é um ambiente ali onde tem pessoas mais próximas da família que ela já começa a exibir essa linguagem, essa vontade de também oferecer essa troca, que o Luria chama tanto de agora tu, agora eu, né? Então, a mamãe faz, um exemplo, né? Aí a criança imita, né? Aí a irmã faz, neném lindo da mamãe. Aí o neném dá risada, porque ela entende que aquilo é uma interação emocional saudável. E aí você vai nomeando as emoções. Olha, você riu, você achou graça, você sentiu cosquinha, você bateu palma pra mamãe. Então, nessa fase também é muito importante você nomear as emoções. Então, tá chorando, vem cá com a mamãe, tá chorando por quê? Essa interação materna que o Luria traz tanto na sua literatura, que é muito importante interagir desde que a criança vem ali ao mundo, desde que ela é concebida, essa troca de agora tu, agora eu. Eu falo, a criança responde. E aí tem uma fase aí, após 1 ano, aos 12 meses, que a criança fala, você responde. Então é muito comum a gente se pegar imitando a criança, né? Por quê? Agora tu, agora eu. Então, essa troca, essa interação que é extremamente saudável, que o Luria traz tanto para a formação desse ser aí, desse indivíduo que agora está captando aí todos os estímulos e a gente precisa se atentar a essa fase do desenvolvimento. Então, nessa fase também se dá o desenvolvimento da regulação emocional, que são as funções psicológicas básicas, né? Então, atenção, ainda muito curta, mas a criança já tem atenção. Então, se ela está ali no ambiente, ela ouve um barulho, a mãe fala com ela, a avó, né,
E ela já começa a responder pelo nome. Ela já se reconhece um ser existente que já responde pelo nome. Davi, cadê o Theo? Cadê a Ana? E aí ela olha para você, porque ela já começou a interagir ali. A memória, então, essa memória básica de quem é a mamãe, de quem é a titia. Eu não sei se vocês já viram lá no Instagram, duas mães gêmeas, né? E elas rodam uma criança ali, e aí elas falam, né, uma palavra, e a criança vai lá e reconhece a mãe. Elas estão vestidas iguaizinhos, elas são iguais. Mas por quê? Porque o vínculo afetivo já se formou e ela reconhece, mesmo estando ali duas pessoas praticamente iguais, mas ela sabe quem é a mãe. Porque é uma interação saudável, já existe um vínculo afetivo que se formou lá na vida intrauterina e que traz aí esse reconhecimento de, não, eu pertenço a essa pessoa, eu pertenço a esse lugar, eu pertenço a esse ambiente. Então, a linguagem, foi o que a gente já falou, a compreensão. Então, criança de 0 a 2 anos tem que estar com uma linguagem funcional. Ela tem que estar aí dominando mais de 200 palavras, frases curtas, quero água, ou mamãe dá leite, ou papai machucou. Então, ela ainda não usa as interseções, pronome, mas ela se faz entender. Então, aponta, mas esse apontar é com função, então ela aponta, quero bolacha, quero leite, neném quer naná. Então, são interações saudáveis, mais curtas, de uma memória semântica que já está se formando ali também. Ela já escolhe qual é o desenho que ela quer assistir. Então, ela assistiu o desenho, ela reconheceu gostou daquele desenho. Quando a mãe vai ligar a televisão ou quando a mãe vai colocar algum estímulo, o ideal é que não tenha contato com o celular ou com telas. Isso também é um conteúdo para outra aula, mas que uma música, um desenho, uma brincadeira, então um brinquedo, ela tem um objeto de apego nessa idade. Então a gente fala que é o objeto transferencial, alguns historiadores, né, alguns cientistas eles falam aí, mas cada criança elege aí algum objeto de apego que traz segurança, que traz conforto, que ela se identifica ali, porque essa é uma fase de muitas descobertas, é uma fase que ela ainda não entende o mundo, ela ainda não entende as funções como funções práticas, como funções que a gente pode utilizar aí. Cada criança desenvolve o seu método de comunicação, mas ela tem que estar falando, ela tem que estar formando frase, ela tem que se fazer entender. Então, 2 anos, não fala nada, ou fala palavras muito curtas, e essas palavras a gente não entende, é uma solicitação que você fica ali pedindo para a criança falar várias vezes porque você ainda não compreendeu. É preciso procurar um profissional para entender ali por que está tendo esse atraso. Porque nós temos aí uma base de desenvolvimento. E isso é para todos. Algumas crianças um pouquinho mais, algumas crianças um pouquinho menos. Mas não pode estar tão fora da curva do que é esperado aí da curva do neurodesenvolvimento. Geralmente, quando uma criança chega para mim, para avaliação, de 0 a 5 anos, eu uso essa base do Luria, né, que é a escala de competências de 0 a 5 anos. O que essa criança precisa fazer? O que ela já precisa estar apresentando? Qual é o comportamento que é esperado para essa fase? Não tá? Então a gente vai estimular. Porque atraso em uma fase, atraso em um comportamento, atraso em uma etapa, vai trazer aí atraso em todo o desenvolvimento. Porque o Luria, ele entende, e o Piaget e o Vygotsky também, eles têm a mesma visão, que o cérebro é um sistema integrado, né? Então, eu não tenho só prejuízo naquela área, eu posso ter prejuízo em todas as áreas do sistema nervoso central. Por quê? Porque um atraso vai prejudicando e vai interagindo com o outro. De repente, aí a criança tem muita dificuldade para se desenvolver. Então, nós temos também a construção do apego seguro, né? Então, maior autonomia emocional, a criança já escolhe com quem ela quer ficar, né? Nós temos experiência, né? Eu tive experiência esse final de semana que eu estava com um bebê de uma amiga muito querida,
neuropsicóloga também, e ela tava no meu colo e tudo, e outra pessoa pegou, aí ela chorou. E quando voltou para mim, ela se acalmou. Por quê? Porque ela já tem esse reconhecimento aí emocional. Eu já sei com quem eu quero ficar. E já sei também com quem eu não quero ficar. Ela só não consegue expressar, mas ela mostra através de contrariedade, do choro ou de uma expressão corporal que, opa, que não tá legal, eu quero ela, né? Então, melhor controle da ansiedade, então já sabe esperar, né? Já não tem aquele desespero. Eu lembro que quando o Theo era bebê, era um desespero pra mamãe, era um desespero, ele não conseguia ainda expressar, estou com fome. E aí, sabe, aquele desespero, e quando você botava no mamar a criança nessa fase, não, até os 2 anos, ela já tem uma espera maior, então ela consegue esperar a mãe terminar de almoçar, talvez de comer, para vir interagir com ela. Então, uma criança já começa a desenvolver um tempo de espera maior. Ainda curto? Sim, mas já é esperado que ela já entenda. Espera um pouquinho, eu já vou interagir com você, ou eu já vou te dar aquilo que você deseja, mas esse tempo de espera já tem que ser desenvolvido. E melhor, relações sociais. Então, ela já começa a interagir com outras crianças. Ela vê uma criança brincando, ela já vai lá. Ela vê a criança com um brinquedo, tudo bem que ela já vai lá tomar, mas é uma interação, é interação. Crianças são assim, ela não vai chegar, posso pegar? Não, ela vai pegar, e aí a gente tem ali o adulto para mediar esse comportamento. O Winnicott fala muito sobre isso. E aquisição motora e autonomia corporal. Então, sustenta o pescoço, senta, engatinha, manipula objetos com mais precisão, né? Já consegue encaixar objetos, então já consegue correr, esperado que a criança comece a andar. Hoje tem crianças que começaram a andar com 9 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, ok, tá dentro do esperado. 1 ano e 6 meses, ok, passou disso, opa, já tem que ter atenção, porque é esperado que a criança adquira essa sustentação corporal para andar, corre ainda bem desengonçado, então pode cair, pode tropeçar, mas até 1 ano e 6 meses. Passou disso, a gente tem que já ficar atento. Mas é um prejuízo? Pode ser que não, mas a gente precisa procurar um especialista para que ele valide ali, ó, todas as fases, todas as funções esperadas estão acontecendo e não andou ainda. Então vamos fazer uma estimulação, né? Talvez a criança foi andar, teve medo, caiu, e aí a gente precisa validar esse medo, nomear essa emoção e deixar essa criança se desenvolver ali dentro do tempo que é esperado para ela. Então, a criança, até os 2 anos, ela já precisa estar tendo consciência motora, autonomia motora e autonomia corporal, ok? Então, desenvolvimento da linguagem da comunicação, a gente já falou, né? Então, com 6 meses, balbucios, ritmos, com 12 primeiras palavras com sentido, né? Água, leite, mamãe, papai, comida. Então, ela já tem essa. Com 18 a 24 meses, explosão de vocabulário e primeira combinação de palavra, né? Então, com 2 anos, precisa estar ali. Quero água, quero leite, né? Então, acho que isso ficou muito claro pra gente. E a criança começa a perceber que ela é um ser separado do outro. Então, foi o que nós falamos. Até os 6 meses, ela ainda está muito nessa concepção, né, com a mãe, mas a partir dos 12 meses, ela já sabe que ela é o Davi, que ela é a Juliana, que ela é a Ana. Então, quando você já chama, ela olha. Quando você chama, geralmente algumas crianças vão 1 ano e 2 meses, a criança vai para a escola, ou se a mãe tem aí um trabalho mais que precisa desses cuidados e não tem uma rede de apoio, essa criança ela já interage, já é muito legal como ela explora o ambiente, como ela sabe que ela é ela e que o outro é o outro, né? Nessa fase aí, a partir aí dos 12 meses, 14 meses em diante. E a importância da família e da responsabilidade parental. Então, o cérebro social da criança depende da responsabilidade do adulto. Então, eu conversei com uma mãe a semana passada, e ela me disse, doutora, meu filho é autista, meu filho tem TDAH, meu filho... Não, seu filho não tem nada, seu filho tem falta de limite, né? Por quê? Porque no ambiente
familiar, existem 2 pesos e 2 medidas. Cada pessoa fala uma coisa. Então, a mãe dá uma ordem, a irmã dá outra, o pai dá outro. Então, para a mãe pode, para o pai não pode, para a outra pode. Ou então, para o pai pode tudo, para a mãe não pode nada. Então, nós temos aí interações não saudáveis que causam uma confusão na cabeça da criança, na própria identidade, né? Então, essa fase aí do social, como interagir socialmente. E a criança, gente, ela vai levar isso para a vida social dela. Então, se eu não tenho limite em casa, eu também não tenho limite social. Se eu não tenho limites em casa, eu também não vou ter limite na escola. Eu vou achar que eu posso tudo. Porque ela ainda não consegue separar essas emoções. Ela não consegue nem nomear direito essas emoções. Então, ela vai ali, ela é da lei do menor esforço e ela vai pro lado ali de quem favorece mais ela. Então, se pro papai eu posso tudo, então eu vou seguir ali podendo tudo. Se para a mamãe eu não posso nada, isso também traz frustração. Então a gente precisa nomear, validar. Às vezes a criança não está entendendo por que não pode, mas a gente precisa repetir isso constantemente até que esse sentimento, que esse comportamento seja validado aí. E ela entenda que não posso ter essa ação porque essa ação tem essa consequência, né? E vai envolver o outro porque nós somos seres sociais. Ela já começa a interagir e aí esse ambiente ele precisa estar estruturado. Não basta ter um ambiente, cada um tem um modelo de funcionamento, que cada um tem uma regra, que cada um tem uma maneira de ver e de agir e de responder às coisas. Não, o ambiente tem que estar estruturado. Então, é muito comum crianças que são criadas ou que permanecem o dia todo com a avó, e aí chega à noite a mãe quer impor as regras, não, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, esse ambiente ele tem que se conversar. Nós estamos entendendo aí que é responsabilidade do adulto interagir e mediar esse ambiente para que seja um ambiente saudável, para que essa criança tenha um crescimento aí também esperado. Então, o adulto é responsável pelo desenvolvimento dessa criança. O vínculo afetivo funciona como uma bússola, né, para o desenvolvimento, regula o sono, a alimentação, o estresse, o ritmo de aprendizagem. Então, nós estamos falando também de rotina. Como eu disse lá no começo, o cérebro ele segue padrões, ele repete padrões. Então, ele vai entender ali que tudo é feito naquele momento. Então, se uma criança, por exemplo, ela não tem um horário de comer, ela sempre come fora de hora, o cérebro vai entender isso como um comportamento normal e isso vai trazer consequências. Então, o ambiente também, de 0 a 2 anos, que é uma janela de várias possibilidades, é uma janela muito propícia para esse desenvolvimento saudável dessa criança. Olha quantas milhões de sinapses de conexão esse cérebro está fazendo, ele está realizando. Então, ele está captando todas essas informações e tentando acomodar essas informações como padrões, que ele vai repetir aí ao longo do desenvolvimento. Nós sabemos, se nós treinamos dormir todos os dias às 9 horas, 8h40, 8h30, o cérebro já começa a dar sinal, a abrir a boca, o ritmo de atenção diminui até que nós adormecemos. Então, isso é comum no nosso cérebro, repetir esses padrões. Então, o que eu quiser ensinar para essa criança como questão de rotina, essa é uma fase, é uma janela de possibilidades enorme, do 0 aos 2 anos. Certo? E aí, até os 2 anos, a criança está formando a base de tudo: cognição, emoção, linguagem, vínculo, autonomia, empatia, controle de imagens e uma imagem de si mesmo. Então, é muito comum também nessa fase, geralmente dos 2 aninhos, a criança querer imitar alguém ali que ela se identificou, né? Então, a mamãe, ela calça o sapato da mamãe, ela quer calçar o tênis do papai, ela quer passar o batom da mamãe, ela quer pôr o chapéu do papai. Então, ela vai ali construindo a imagem do eu psicológico dela, do próprio self. Com quem eu quero me parecer? Nós somos um pouquinho de tudo, né? Então, quem é o meu espelho? Quem é que está mediando essa construção do eu psicológico? Quem é que está sendo base para que eu construa essa autoimagem? Então, isso é muito importante também. Comportamentos são aprendidos e são
repetidos e voltando, o cérebro repete padrões. Então, nós temos que nos atentar a essa fase aí do 0 aos 2 anos. Se nós fôssemos ficar aqui falando, gente, é tanta coisa, é tanta coisa maravilhosa que acontece no cérebro dessa criança nessa fase intrauterina, até a concepção e a interação dela com esse mundo. Então, do 0 aos 2 anos também começa a interação sensorial. A criança, ela começa a captar todos os estímulos pelas vias sensoriais. Quais são as vias sensoriais? Os olhos, né? Os órgãos dos sentidos. Os olhos, ouvidos, a boca, o cheiro, né? Então, uma criança gosta de leite. Então, ela sente, ela sabe que a mamãe tá preparando o leite dela. Aí ela começa a ficar agitada, a morder, né? Os pezinhos, ela começa a mexer no berço, ela começa a dá. Por quê? Porque ela sente o mundo, ela vê o mundo, ela enxerga o mundo pelas vias sensoriais. Então, o tato, que é muito importante, pegar, abraçar. Então, as crianças, elas têm esse costume também de levar as coisas à boca para sentir, de apertar. A ciência fala muito dessa fase de o quão é importante o abraço, o acolhimento, de quão é importante a criança se sentir segura, saber para onde correr. Então, é muito comum a criança, você tem ali várias, 5, 6 pessoas ali na sala, isso já aconteceu comigo, a criança cair, ou ela se machucar, ou ela se frustrar com alguma coisa, e ela correr ali para aquela pessoa de acolhimento, que ela reconhece como um vínculo afetivo forte, geralmente a mãe ou o pai, e, né, se acalentar ali nos braços desse pai com um abraço, ai, vai passar, tá tudo bem. Aí esse pai, ele começa a brincar, começa a trazer outros estímulos aí para que essa criança saia desse momento também de frustração ou de choro, né? Mas nomear essa emoção, deixar a criança expressar essa emoção é muito importante do 0 aos 2 anos também, porque ela está formando conexões sinápticas, o cérebro dela está ali numa velocidade muito grande. E aí esse é o momento da gente apresentar essas emoções e da gente validar aí tudo isso, todo esse comportamento, toda essa mudança, todo esse estímulo externo aqui que é demais para essa criança, para que ela ultrapasse essa fase saudavelmente da melhor maneira possível. Então, é uma fase crítica, é uma fase de janela de oportunidades, é uma fase onde a gente tem que ficar atento, onde a gente precisa entender se a criança está adquirindo as funções básicas de maneira saudável, de maneira esperada. Quando você vai no pediatra, o pediatra não pega aquela carteirinha que tem um gráfico, aí ele vai colocando, tá no peso certo, tá na altura certa. Então é isso aí. Então nós temos aí um parâmetro. Nós temos um parâmetro de desenvolvimento, foi o que eu disse, vai depender muito da cultura da criança, se isso é mais acelerado ou isso é menos acelerado, mas não pode estar tão fora dessa curva aí de desenvolvimento. E os profissionais, eles precisam estar atentos às mudanças. O nosso mundo mudou demais, né? E hoje as coisas estão hora muito rápida, hora muito, muito lentas. Vai depender aí muito do que a gente está vivendo. Mas o desenvolvimento humano, ele não muda muito, né? Ele tem aí os parâmetros, ele segue os mesmos parâmetros de lá de trás. Então, a gente precisa se atentar. Então, é muito comum você ir, doutor, não tá andando ainda, porque criança é preguiçosa mesmo. Ih, mãe, mas não firmou o pescoço, uma criança mais hipotônica, uma criança que não segura com toda a força, né? Os materiais, que não brinca, que não encaixa, que não reconhece ali as pessoas que estão do lado dela, que não responde às solicitações da mãe, do pai, dos vínculos afetivos próximos. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Então, não é normal. Por quê? Porque nós temos parâmetros de curva de desenvolvimento. Então, quanto mais você se atentar a isso, quanto mais você entender que eu posso, né? A gente não pode pular fase, gente, mas a gente pode sim estimular. Então, tem crianças que precisam de um estímulo maior? Sim, talvez uma criança que fique na creche o dia todo, talvez uma criança que fique aos cuidados de pessoas
muito quietas, ou dos avós que já não tem, né, tanta mobilidade, tanta disponibilidade, já criaram seus filhos, né, e aí vai cedendo a todas essas vontades da criança, a criança não precisa ter esforço nenhum, então a gente vai estar propiciando aí um ambiente que vai trazer atrasos, que vai trazer consequências para algumas crianças. Então, nós falamos de 0 a 2 anos, mas a frase crítica mesmo, da gente estar se atentando a tudo, é até os 7 anos. Então, que a criança está formando a personalidade, seu self, quem sou eu, quem é o outro, como que eu vou interagir nesse mundo, quais são as questões que me trazem aí para que eu tenha autonomia motora, autonomia de entender quem eu sou, quais são as minhas solicitações, como que eu vou formando esse ser psicológico tão único, tão individual nessa fase. Então, de 0 a 2 anos, se atentar aí a esse desenvolvimento. Então, a gente precisa, vamos fazer uma recapitulação aqui, né? Então, há um crescimento acelerado do cérebro, né? Há desenvolvimento das funções neuropsicológicas básicas, regulação emocional, atenção, memória, linguagem, principalmente, construção do apego seguro, né? Então, maior autonomia, maior controle de ansiedade, melhores relações sociais. Então, a criança já elege ali quem é que vai participar, né, fazer parte ali do ciclo social dela, maior aquisição motora e autonomia corporal. Organização do self, da experiência subjetiva, então começa a perceber, né, como ser separado da mãe, tudo isso aí que a gente já trouxe. E como último tópico aí, nós vamos falar um pouquinho da poda neural, que acontece aí nos primeiros anos de vida, né? Então, vamos dar um exemplo daquela plantinha que a gente arou a terra, preparou a terra, essa plantinha tá crescendo e tal. E aí, o que acontece? Em certo momento, nós vamos precisar podar essa plantinha. Tirar os galhos que, né? Então, ela cresce aí, talvez ela cresça ou apareçam galhos ali que não, né, estão fora ali de padrão, estão deixando essa plantinha sem uma estrutura, sem uma aparência, né, legal para a gente poder tá ali utilizando ela, e a gente vai fazer o que? A gente vai podar, né? Então é muito comum, vocês que conhecem, que plantam ou que conhece alguém que faça, elas vai podando, vai deixando, né? Vai tirando esse galho. Ó, esse galho não precisa, esse também não. Há excesso de galhos ali que tá fazendo uma confusão visual ali, não tá legal. Vou deixar essa plantinha ali do jeito que ela, né, tem que ficar linda ali para poder cumprir a função dela. No nosso cérebro é a mesma coisa. Então, durante esse nascimento, desse desenvolvimento aí do primeiro ano, há muitas conexões, lembra? Nós falamos aí que o cérebro está todo vapor aí, fazendo milhões de sinapses, de conexões, tal. E muitas dessas conexões o cérebro não vai usar, né? Então, o que ele faz? Opa, tem muita gente aqui, tem muita coisa, tem muita conexão, tem muito neurônio. Vamos organizar a casa. Então, ele descarta aquilo que ele não vai usar e preserva as conexões que ele precisa para que essa criança tenha um desenvolvimento dentro do esperado. Então, o que alguns cientistas eles trazem, a literatura científica traz? Quando não há esse descarte, essa limpeza, essa poda, nós também vamos ter prejuízos, né? Então, são muitas conexões, são muitos neurônios que o cérebro não está comportando. Então, ali vai ter uma intercorrência sináptica, ali vai ter um desvio, ali vai ter um transtorno, que é onde nós começamos a observar algumas crianças, geralmente crianças com comportamento atípico, crianças que são diagnosticadas aí com autismo e outros transtornos, onde há excesso de estimulação, há excesso de sinapse, há excesso de neurônios, e aí a gente tem aí uma intercorrência no desenvolvimento e até sintomas gravíssimos, dependendo aí do que aconteceu nesse cérebro. Então, alguns cientistas, alguns estudiosos da literatura científica também dizem, aquilo que é estimulado e que está ativo e que é usado não pode ser descartado. Certo? Então, o que nós entendemos disso? Opa!
Se essa função aqui da fala não foi estimulada, não houve essa troca, não estou usando, eu vou descartar, né? Ou então, alguma outra função, o cérebro reconhece como uma função inativa, uma função extra, uma função desnecessária, ele também vai descartar. Então, alguns cientistas, eles também trazem essa visão que se não está sendo estimulado, se não foi estimulado, se não está sendo útil, ele também vai descartar. E aí é onde nós temos aí uma confusão mental que traz um desenvolvimento atípico, logo a existência aí de um transtorno. Então, a poda neural, ela vem para fazer uma limpeza, ela vem para jogar fora tudo aquilo que não está sendo usado. Mas, se a criança também não está sendo estimulada, se ela também não está sendo apresentada a esse monte de estímulo externo que nós temos aqui, é possível também que seja descartado funções que são extremamente importantes para o desenvolvimento dela. E é onde a gente percebe aí, né, esse monte de transtorno instalado aí, que muitos a gente já nomeia e outros a gente não sabe nem de onde vem e como vem. Então, o cérebro humano também é uma caixinha de surpresa, né? A gente tem que estar aí, por mais que a gente estude, por mais que tenha literatura científica, por mais que a gente tenha conhecimento, nós ainda não conseguimos entender o cérebro na sua essência, no seu 100% de funcionamento, como que ele funciona, qual é a resposta que ele vai dar. Então, qual que é o caminho? A estimulação. Então, desde que seu neném vem ao mundo, vamos estimular, vamos entender as fases, vamos entender aquela solicitação, vamos apresentar, nomear as emoções, vamos apresentar cada ação, cada movimento, cada construção. Vamos ser exemplo, vamos ser modelo de estimulação para essa criança, para que quando ocorra essa poda neural, o cérebro descarte realmente só aquilo que ele não está usando e a gente tem aí um desenvolvimento extremamente saudável, o mais próximo possível aí do que é esperado para essas fases aí de desenvolvimento. Certo? Nós vamos parar por aqui. Eu espero que todos tenham entendido. Nós nos atemos aí de 0 a 2 anos, o que é necessário, o que a gente precisa fazer. Vocês vão receber um e-book onde tem todas essas fases, tudo que precisa ser feito aí ao final desses 5 blocos de aula. Tenho certeza que vocês vão adorar, porque foi feito com muito carinho. E na próxima segunda-feira, nós vamos voltar aqui, nesse mesmo horário, e nós vamos falar aí dos 2 aos 6, 7 anos. O que é importante nessa fase? O que precisa ser estimulado? O que precisa ser abordado? O que eu, mãe, profissional de apoio, professor, tia da escola, tia da igreja, a família em casa precisa se ater, precisa se orientar e precisa entender para que a gente possa aí minimizar tanta criança com atraso no neurodesenvolvimento. O conhecimento ainda é o melhor caminho para que a gente possa ser mais assertiva aí nas nossas interações, principalmente com os pequenos, que dependem 100% de nós, da nossa mediação e do ambiente que ele está inserido. Desde já agradeço para vocês, quem esteve por aqui, vi que tem muita gente entrando, muitos amigos, muitos colegas. Deixo um abraço aí para todos vocês e a gente se vê na próxima segunda-feira às 7h30. Deus abençoe a todos.